A galera aqui do Museu da Capoeira, estamos aqui com o mestre Cacá Bonatos. Esse ano está completando 60 anos de idade, 48 anos de capoeira, né? Um mestre com uma bagagem gigantesca, e a gente está tendo o prazer de fazer essa entrevista aqui para o mestre em Roma, onde o grupo Matumbê, o grupo do mestre, tem aqui um núcleo do contramestre Capacete. Mestre, como e quando começou a capoeira, mestre? Quando é que o senhor começou? Quando foi isso? Como foi? De que forma o senhor... Bem, o que me levou à capoeira é que eu tinha um tio que ajudou a criar meu pai, um tio mais velho. Aí meu pai era o caçula, e esse meu tio, ele aprendeu capoeira em Manaus. Só que a capoeira que ele aprendeu era a capoeira, a herança das maltas, era só briga mesmo, não tinha jogo não, a pessoa treinava como arma de ataque e defesa. E esse meu tio, ele na época ele era militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e foi perseguido pela repressão, viveu muito tempo na clandestinidade. Então toda vez a cidade de Manaus era pequena, tinha 175 mil habitantes, quando eu tinha 10 anos, mas toda vez o que me estranhava, meu pai falava muito das brigas dele, mas toda vez que se falava o nome do Alídio, que era o nome do meu tio, todo mundo falava em voz baixa. Então sempre saía a palavra, o Alídio é comunista, a capoeira e tudo. E o meu tio fez parte de um grande líder de esquerda no Brasil chamado Luiz Carlos Prestes, e por isso que meu nome é Luiz Carlos, em homenagem. E meu tio trabalhava na segurança do Luiz Carlos Prestes. Então ele era não tinha televisão na época, Então ele foi um herói meu de infância. E com 10 anos eu comecei porque nessa época você ainda tinha nas ruas da cidade do Brasil todinho, essa herança da capoeira das maltas, né? Que durante muito tempo, inclusive, era uma capoeira muito mais popular do que a capoeira baiana, né? Que é essa capoeira com berimbau, que ela, na verdade, ela foi uma das coisas utilizadas pelo Estado Novo de Getúlio Vargas em busca busca de uma identidade nacional, e alavancada, né, pelo ciclo de intelectuais baianos da década de 30, como Jorge Amado, Caribé, PRVG, que todos pegaram também um pouco da influência do livro Casa Grande e Senzala, publicado entre 27 e 28 do Gilberto Freire. Então a herança dessa capoeira nas ruas, você plantar bananeira, dar rasteira, cabeçada, nas brigas de moleques, era muito comum. E eu comprei um livrinho, Capoeira se Mestre Lamartine Pereira da Costa. Então fui iniciado com isso. Comecei a treinar capoeira. Com esse livro? Com esse livro. Entendeu? Certo. E aí, dando continuidade, em 72 chegou em Manaus o Jolival do Espírito Santo, conhecido como Mestre Gato, lá em São Paulo, aluno do Mestre Silvestre, da Academia de Capoeira Vera Cruz. E ele montou a primeira Academia de Capoeira no estado do Amazonas, propício para isso. E lá ele botou o nome da Academia de Zumbi dos Palmares, e eu falei meu pai que tinha essa academia, meu pai levou lá, me matriculou, e eu só paguei até 3 meses de mensalidade, porque ele viu minha dedicação, aquilo me fascinava muito. E eu passei, virei rato da academia, né? Cerava chão, limpava casa, banheiro, ajudava o mestre a fazer berimbau e tudo. Rapaz, aí pronto, não parei mais, né? Esse tempo todinho, eu acho que eu
fiquei 15 dias longe da capoeira, foi muito, né? Sempre fazendo alguma atividade, mesmo doente, ou estudando. Capoeira nunca me atrapalhou na minha formação acadêmica, ao contrário, me ajudou a disciplinar. Casei muito novo, praticamente com 20 anos, estava casado, pai de filho. Formei em biologia, depois fiz mestrado, fiz doutorado, fui professor universitário, pesquisador, mas nunca, todo dia estava na capoeira, graças. Aí, mestre, o senhor falou que do seu tio, né, que aprendeu aquela capoeira luta, né? Não essa capoeira, digamos assim, baiana, com a introdução do birimbau e tal. Essa capoeira chegou como? De que forma? Em que época se desenvolveu? Pelo registro, o senhor faz muita pesquisa, né? No século XIX, aliás, foi colocado na cabeça do brasileiro uma coisa muito enganosa, até mesmo eu acho que escondia a influência do negro na formação da cultura brasileira. Quando eu era pequeno era muito chapado isso, norte indígena, um nordeste negro, um sul e um sudeste branco. E isso desconsidera esse tipo de pensamento o problema do tráfego cultural, né? Tanto que existe entre o chamado Atlântico Negro do Brasil ou do próprio Portugal com a África e o Caribe, a troca de informações. Os fluxos e refluxos, né? O fluxo e refluxo da cultura, isso, né? Intramarino, né? Sim. Intramarino e ultramarino também. Quanto a dentro do próprio Brasil. E a Marinha foi um grande difusor da capoeira no Brasil, um dos grandes difusores, porque era a força armada mais tradicional que tinha e de deslocamento. E as pessoas que entravam na Marinha, obrigatoriamente elas serviam por 8 ou 15 anos. Você podia dar baixa depois de 8 anos ou 15 anos. E como o próprio Pachinha dizia, né? As pessoas botam na Marinha lá. Então esse deslocamento, fora outros tipos de influências, como a própria fuga dos estados, entre estados e outros, o caso Belém do Pará, que era a cidade bem próxima, a cidade próxima a Manaus, tudo que ia para Manaus passava por Belém, e Belém já em 1919, no século XIX, já tinha no Código de Postura proibição contra a capoeira. Então, a Marinha influencia como a flotilha do Amazonas foi criada em Manaus, a sede, e vinham os marinheiros nacionais para lá, e tinha a escola de aprendizes de marinheiros. Eles vinham dar instrução, vinham nos navios de instrução, navios de guerra. E meu pai dizia, meu filho, quando era pequeno, toda vez que tinha marinheiro, era navalha e capoeira. Meu pai era fã de capoeira. Ele me deu apoio integral para me treinar capoeira. Até mesmo em homenagem ao irmão dele. Esse foi uma entrada. A outra é a fuga de escravos. E a outra é que no começo do século XX, o Brasil incorpora o Acre. Essa incorporação, o Acre foi incorporado ao Brasil, na Bahia, houve um conflito, também depois lá com a Bolívia. Com a Bolívia, um cara chamado Galvez, queria ser imperador do Acre. Mas o que interessa na história do Acre, dessa incorporação do Acre para a capoeira, é que também nessa época, em dezembro de 1904, no Rio de Janeiro,
o Bota Abaixo lá, o né, Pereira Passos, parece, a memória não me falha, no Rio de Janeiro, o nome do prefeito. Os ares da modernidade chegando na capital da República, então tinha que alargar as avenidas, né? E estavam quebrando os cortiços e criou-se assim um clima muito de instabilidade social. E a capoeira, apesar de proibida, mas ainda tinha muita força a coisa do próprio Estado da República utilizar a capoeira baiana. Continue, mestre. O Estado Novo, a República Nova, ela usa a capoeira baiana para exatamente popularizar ela como um esporte nacional, mas era uma forma de distingui-la da capoeira das Maltas, que era muito ligada à questão política da monarquia. E aí, essa mudança da arquitetura urbana do Rio de Janeiro, e mais a inquietude, né, quebrar os cortiços e tudo, a Oswaldo Cruz fazendo esse saneamento básico lá do Rio de Janeiro, a inventar a vacina obrigatória. E isso foi usado politicamente, causou uma revolta no povo e foi o estopim. Então estoura uma coisa que na época ficou conhecida como quebra-lampião, mas já em dezembro mesmo, sufocam a revolta, que é considerada a maior revolta de rua, a maior revolta urbana no Brasil, na história do Brasil, e ficou conhecida como Revolta da Vacina, né? Então, o governo da República aproveita, declara estado de sítio, contrata navios, Tapaci, Itaipava e Itaperuna, que eram navios mercantes, faz uma limpa nos presídios, coloca todo mundo, os presos dentro dos navios e manda lá para o Acre, entendeu? E no meio do caminho, os comandantes, né, tinham estado de sítio e lei marcial. Quem fosse insubordinado poderia ser fuzilado, tudo. A lei marcial, né? Então, esses navios, eles param em Manaus para poder entrar no Madeira em direção ao Acre. E logo, o que é que foi acontecendo? Passavam na beira do rio, estavam já dentro, na área do Acre, e largavam as pessoas na margem, entendeu? Pequenas aldeias, os insubordinados mesmo largavam na beira do rio. E o retorno à civilização para a cidade mais próxima, a Manaus. Isso acontece em dezembro de 1904. Já no Carnaval de Manaus, estou fazendo a pesquisa, Então, a forma mais próxima era Manaus. O senhor está falando do Carnaval? No Carnaval. E no Carnaval de 1905, eu lendo jornais, na minha pesquisa sobre capoeira em Manaus, já se encontra no Carnaval, reportagens de briga de capoeira, né? O cara falando que no Carnaval em 1905, já se encontra nos jornais de Manaus falando de brigas de capoeira em pleno Carnaval. E ao longo de 1905 você vai vendo uma escalada de notícias. Manaus, é uma cidade-estado. 90% da população mora em Manaus, sempre foi assim. E nós tivemos dois grandes ciclos econômicos. O ciclo da borracha
que vai desde 1980, mais ou menos, até 1920. E depois o ciclo da Zona Franca, que vai de 68 até hoje. E como a borracha era conhecida como ouro branco, houve uma migração muito forte de nordestinos, de europeus, né, até de asiáticos, para lá. Era uma cidade cosmopolita. E aí você vai vendo, na leitura dos jornais, você vai vendo que até dá para fazer um gráfico benzinho, você vê crimes com navalha, capoeira, prisões de capoeira, inclusive de portugueses, italianos, como aconteceu no Rio de Janeiro e no resto das cidades do Brasil, das cidades portuárias. Mas depois eu olhando um pouco mais profundo, eu encontrei dois dados interessantes, dois dados. Um foi a prisão de um capoeira e navalhista em 1980, já, né? E um outro no ano de 1905, 10 de julho de 1905, o governador Silvério Neri, quando manda como é que eu diria, o relatório do governo dele, do anual, e ele coloca nesse relatório, ele manda para a Assembleia, ele coloca que, apesar do governo federal querer fazer do Amazonas um presídio, mandando para o Amazonas todos os tipos de gente que não prestava, na concepção dele, de punguistas, prostitutas, ladrões e capoeiras. Então, é o primeiro documento que o Estado, de fato, assume que existia capoeira na Amazonas, né? E aí ela vai, declina até 1940 ou 1920, há um espaço, praticamente Manaus se tornou uma ilha cultural. A capoeira, ela aparece em algumas lutas na época, lutas tipo, entre aspas, de vale tudo, pugilato, né? Você vai ver, Cobrinha Verde, no seu livro, fala que morou em Manaus, casou com a cabocla, teve filhos. Eu estou rastreando isso daí já há algum tempo. Valdemar Santana, que era outro capoeirista, Passarito, que vinha lá do Senhorzinho, também moraram em Manaus. Valdemar Santana teve academia em Manaus. E até mais ou menos 1972, que veio o mestre Gato Lival do Espírito Santo e coloca essa academia. Então foi meu primeiro mestre de capoeira. Mais adiante, em começo de 83, vai para Manaus o Cecílio Jesus Calheiros, conhecido como Vermelho Boxel, capoeira de rua da Bahia. Ficou radicado em Manaus e morreu em Manaus. Foi meu segundo mestre, já que o mestre Gato tinha parado de dar aula de capoeira. E em 87, mais ou menos, 87, Miguel Machado, do Grupo Cativeiro, também vai em Manaus e por questões pessoais ele mora em Manaus 5 anos. Então essas três pessoas... Portanto, primeiro o mestre Gato, segundo o mestre Vermelho Boxel, terceiro Miguel Machado. Eu considero essas três pessoas as minhas referências de capoeira. Eu já andei um pouquinho pelo Brasil e pelo mundo, né? Mas essas três pessoas, conheci muita gente, mas eu considero as pessoas que me deram uma guia dentro da capoeira, me fundamentaram, e eu louvo a todos os três. Mestre, o senhor privou bastante, treinou, né, e conheceu o mestre Vermelho Boxel. O senhor podia falar um pouquinho dele? Quem era o mestre Vermelho Boxel? Na verdade, eu conheci o Vermelho em 1977, em Salvador. Eu estava ali no Belvedere, onde a Cruz Caída, esperando a roda do mercado abrir, que eu queria lá dar uma olhada. Era no domingo.
Aí mais ou menos umas 9h30 da manhã, vai passando, como que diz na Bahia, Saruaba, cabelo assim meio casa de copim, Black Power, com a camisa no ombro, forte, de bermuda, chinela e um palito no dente, os palitos nos dentes. Então eu digo, rapaz, esse cara é capoeira. Então fica da minha. E no outro dia eu conheci o Mestre Vermelho 27, Antônio Carlos Bittencourt. E ele me deu um bilhetinho para ir lá na academia dele. Chego lá, quem estava dando aula, Vermelho Boxel. Aí fiz lá uma aula, participei da roda e tudo. E entrei em contato com ele assim, porque eu estava um tempo na Bahia, encontrava às vezes com ele, batia papo também. Voltei para Manaus e a vida seguiu. Aí um belo dia, em 83, um amigo disse, olha rapaz, tem um capoeirista que veio de Belém com uma amiga minha. E esse cara tá lá na Praça da Polícia. E eu morava a 3 quarteirões da Praça da Polícia. Pô, vou lá ver quem é esse cara. É um colégio chamado Colégio... Qual é o nome da praça, mas? Praça da Polícia. Ou Eliodoro Balbi, é como o povo chama de Praça da Polícia. E lá na frente, na praça tem um colégio estadual. Eu olho, pô, tem um cara lá, com chapéu de feltro, com as abas para baixo, sem camisa, mochila do lado, mochila de couro, esculpindo madeira, os nomes. A pessoa chegava lá, dava o nome e ele fazia, esculpia o nome na madeira. Aí eu olhei assim, deu para me reconhecer que era o Vermelho. Aí eu falei assim, Mestre Vermelho, e nem mexeu a cabeça. Mestre Vermelho Boxel. E ele calado. Aí o Vermelho Boxel, capoeira de rua da Bahia. E ele nada levantou a cabeça. Aí eu, pô, Cecílio de Jesus Calheiros. Aí ele, o que é que você quer? Digo, rapaz, eu lhe conheço, pai. Começamos a conversar e dali mesmo, eu digo, rapaz, eu moro aqui perto. Você já almoçou? Não. Eu moro aqui perto, vamos lá almoçar. Pronto. E daí eu tinha uma academia no centro da cidade, eu já conhecia o trabalho dele e tudo. E disse para ele, olha aqui, minha academia, eu vou me apanhar aqui na praça, tudo. Quando cheguei na academia, eu disse a ele, olha, tá aqui os alunos, a partir de hoje eu sou seu aluno. Porque eu já conhecia ele. E ele ficou dando aula, e eu era articulado com o movimento negro. Aí a gente conseguiu lugar para ele morar, emprego, trabalho dele. Depois ele começou a andar com as próprias pernas e chegou a dar aula de capoeira na Universidade do Estado do Amazonas, trabalhou na Secretaria de Cultura. Como pessoa, era uma pessoa muito educada, apesar da pouca instrução formal, mas de uma sabedoria muito grande, de um poder de síntese nas palavras. E aí a gente foi criando não só uma relação de mestre e discípulo, mas uma irmandade mesmo, uma amizade. E ele foi um tempo, voltou para Salvador e depois voltou para Manaus. E sempre que ele voltou para Salvador, eu fiquei com ele lá 3 meses mais ou menos, participando com ele lá da roda do terreiro, que a gente morava na casa dele. E o Vermelho teve um filho lá, ele tinha uma filha na Bahia chamada Patrícia, que foi de um casamento que ele teve com uma senhora chamada Raimunda. E em Manaus ele casou com uma professora chamada Helena, que essa mulher foi uma guerreira na vida dele, porque o que matou o Vermelho, o Vermelho morreu praticamente com 58 anos, praticamente. E o que matou o Vermelho foi que ele tinha uma placa de gordura calcificada na saída da aorta
E os átrios, dentro do coração dele, crescia para dentro, fechando os átrios. Então a pressão dele lá embaixo, era lá embaixo. E por esta causa, ele teve 3 isquemias, né, cerebrais, e teve um final que a gente pode considerar melancólico, muito triste, porque teve um final melancólico, muito triste, porque era uma pessoa muito ativa, né? E terminando na cadeira de roda, primeiro foi para bengala, depois para muleta, depois para cadeira de roda. Mas nós tivemos academia juntos, trabalho juntos, fizemos shows e tudo. E quando ele veio a falecer, foi enterrado devidamente um grande capoeirista, com samba, capoeira, o caixão. Como é que era ele na capoeira, no jogo da capoeira, na roda? Como é que era? O jogo da capoeira, o vermelho, ele qual era o estilo, não assim, era a uma forma dele pessoa se muito expressar? rica no repertório de golpes, né? Era uma capoeira objetiva, segura, e também ele sofreu um acidente, uma queda, que montou um pouco uma vértebra. Isso ele me contando, quando aconteceu isso, ele disse, quando acabou meu boxe, ele disse assim, Cacau, eu treinava para ser campeão do mundo. Inclusive ele chegou a fazer luva com o Miguel de Oliveira, né, brasileiro, que foi campeão do peso dele. Então, o vermelho, assim, era capoeira dura, seca. Às vezes que eu vi atrito dele na capoeira, eu só vi ele dar uma tocaia. Era assim, lona, entendeu? Não era de ficar trocando pancada. Uma pessoa gentil, entendeu? E não era um cara de começar uma briga assim, dentro da roda de capoeira, entendeu? E como é que eram as aulas dele, mestre? As aulas, ele era muito disciplinado. Era uma pessoa fora da aula, gostava de tomar uma... a gente treinava, por exemplo, de 4h30, das 16h30, às vezes até 21 horas. Direto. Treinava um pouco de boxe, capoeira. E quando acabava daí, a gente ia pro botequinho que tinha perto, era 10, 15 cerveja também. Mas na hora do treino era um homem extremamente disciplinado, sério. E desse pessoal que treinou com ele, tem alguém na capoeira de Manaus? Olha, dando aula ou trabalhando com capoeira? Não teve ninguém assim que possa se dizer que foi... O Rubens Bamba já me fez essa pergunta. E eu disse, não posso dizer que tenha alguém que tenha ficado, ou que ouse a dizer que é herdeiro do trabalho vermelho. Primeiro, porque ele não formou ninguém, né? Segundo, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho muita coisa que eu aprendi com ele, que faz que você vê, eu considero que não tem ninguém que possa dizer que eu sou o herdeiro do trabalho do mestre vermelho. Mas, no meu próprio trabalho, você vê, quem conheceu o vermelho vai reconhecer várias coisas, posições, atitudes, até mesmo em termos de filosofia, coisas do vermelho. E essa influência também, em alguns setores da capoeira de Manaus, você também vai encontrar, não só comigo, mas com outras pessoas. Foi uma pessoa... O que caracteriza isso, mas o que caracteriza isso? Na prática, a própria questão da linguagem da capoeira de rua, entendeu? A meia-lua que ele tinha, que era aquela mata-cachorro, que era braba, aquela meia-lua, muitas pessoas fazem, e os meus alunos todos têm que fazer isso, os que estão um pouquinho mais adiantados, faz parte do currículo, e eu digo como... E eu uso a metodologia que ele usava para ensinar, esses golpes, a projeções mesmo, né? Ele era um cara que tinha uma habilidade muito grande para pegar a pessoa no crucifixo, no balão,
era um dos movimentos prediletos dele. Às vezes ele soube conciliar com muita propriedade a movimentação de pernas do boxe com a ginga da capoeira, isso é uma outra característica dele. E aquilo, ele era uma pessoa de capoeirista alegre, adorava samba, entendeu? Adorava um samba, a capoeira. Eu vou contar uma coisa dele, é muito interessante que você vai ter uma ideia de como assim dele. Ele, naquela época, a Zona Franca, começo da década de 80, ainda não existia shopping em Manaus. Os shoppings estavam chegando no Brasil, em Manaus não havia shopping. O que havia eram calçadões. Então, as pessoas tinham as lojas nesses calçadões. E sábado, pela manhã, que era o grande fluxo de pessoas iam para as compras. E essa Praça da Polícia, ela ficava exatamente nos setores dos calçadões. E o Vermelho tinha chegado lá e tudo, estava, né? E a gente ia sábado de manhã, eu e ele só, com pandeiro, um berimbau e um pandeiro. E a gente tocava o berimbau naquela época, causava um certo impacto. Muita gente de fora, as pessoas se reuniam em volta da gente, berimbau e pandeiro, lá reunia. Aí, dado momento, quando já tinha um público razoável, você largava o berimbau e pandeiro e ia jogar capoeira. Jogava capoeira, aí um ficava tocando berimbau e o outro ia manguear o dinheiro, entendeu? E aquele dinheiro era revertido todo para ele. Eu era professor do estado, tinha meu salário, né? Aquela grana toda era... Rapaz, e nessa brincadeira, naquele calorzinho de Manaus, sabe? A manhã toda. Aí quando eu mais ou menos assim, 1h da tarde, um dos sábados, nós paramos, daí era de tênis, calça e sem camisa, né? Paramos, sentamos na beira da calçada, bem na sarjeta mesmo, meio fio. E respirando ofegante. Aí ele parou, olhou para mim e disse assim: porra, mano, velho, nós estamos suados, cansados, fedidos, mas felizes. Sabe? Nessa época, assim, tinha a gente aquele êxtase que dá o jogo da capoeira, que se você tá no bagaço, aí tem um upgrade, né? Aquela... Então, era uma pessoa muito simples, nesse sentido. Agora, como eu falei, capoeira dura, não era violenta, mas era muito objetiva. E quando a pessoa começava a passar do limite, né? Eu me lembro também uma coisa muito antológica, que eu ainda não vi, deve ter acontecido em outras capoeiras, mas essa eu presenciei. Nós tínhamos uma afoxé, ensaiando a afoxé, e ele chegou com a namorada, toda arrumadinha, um sapato pico fino, camisa para dentro, a namorada com um buquê de flores, e fomos fazer uma roda de capoeira. E o berimbau no andamento bem lento, amarrado mesmo, ele adorava jogar uma capoeira Angola nesse sentido, bem lentinho, né? Ele vem de uma referência de capoeira, até é bom deixar gravado. Ele nasce na fazenda Dendê, no interior de Maragogipe. O pai dele era pescador e depois da fazenda ele foi funcionário dessa fazenda, onde ele nasceu, trabalhou na roça desde pequeno. E depois também, não sei exatamente como, se o pai já morava em Maragogipe ou sei, depois não posso ter essa informação, mas Maragogipe é mangue. E a família dele era lá do bairro de Angolar. E bem na beira do mangue mesmo. Então ele catou caranguejo também. As irmãs dele até hoje são marisqueiras. O seu Eduardo, que era o pai dele, era pescador. Inclusive o filho dele, que ele teve lá em Manaus, chama-se Eduardo, em homenagem ao pai.
E sim, o lance da capoeira. E ele gostava daquele jogo bem dolente, bem amarrado. E um rapaz lá confundiu as coisas, a lentidão do movimento, e começou a empurrar ele dentro do jogo. Empurra para cá, empurra lá, aí ele foi arrumando. Ele dizia assim, capoeira, o jogo de capoeira é como se fosse um corredor com duas portas. Você fica numa, fica na outra. E a onda é entrar na porta do outro, sim, e fechar a sua. E começa, vai ver quem que consegue fazer isso. Aí ele dizia, então você bota no corredor, aí quando for fazer a pegada é só uma. Rapaz, ele jogando com o cara, ele devagarinho assim, ele foi dar uma cabeçada no sujeito, mas com tanta certeza, assertividade. Ele bateu, não viu nem o cara cair, ele bateu, girou, foi pro pé do berimbau e ficou de costa, nem olhou. O nariz do cara parecia uma cachoeira, viu? Era assim, era uma com a pessoa. Também dá para ter uma ideia de como ele está. Eu comecei, como eu falei anteriormente, o meu mestre, primeiro mestre Edivaldo Espírito Santo, falando do mestre Silvestre, era um goiano, foi aluno do mestre Silvestre. Começou capoeira em Brasília, com Cláudio Danadinho, com Tabosa. Depois foi para São Paulo. Lá em São Paulo ele, vamos dizer, amadureceu a capoeira dele lá com o mestre Silvestre. Foi campeão de capoeira também em 72, em São Paulo, no primeiro torneio de capoeira que teve em São Paulo. E aí, assim, um pouco da capoeira paulista, né? Aquela capoeira da época que tinha em São Paulo. E a minha base... Absorveu isso, misturou... a minha base foi essa. Então depois vem o vermelho, traz essa baianidade mesmo da capoeira. Né, que São Paulo modificou a capoeira baiana. E a minha terceira influência, assim, então quer dizer, o que era a capoeira do mestre Gato? Era uma capoeira que não podia dizer que agora nem regional, que misturava esses elementos. Embora o mestre Gato jogasse mais com as mãos no chão, entendeu? Porque o mestre Silvestre era goleiro, treinou capoeira com Valdemar e Caiçara, mestre Caiçara. Ele vai para São Paulo para gravar o LP do mestre Caiçara, junto com o mestre Caiçara e Paulo Limão, Companhia Limitada. Bem, então, veio, como eu falei, em 87, veio o Miguel Machado, o mestre Miguel Machado do Grupo Cativeiro. Mas, desde quando o mestre Gato para a sua academia, em 1979, o mestre Gato parou de dar aula de capoeira em Manaus, porque ele foi para o garimpo. E aí eu sou um dos fundadores do movimento negro em Manaus, um movimento chamado Alma Negra. E como eu estava atrelado ao movimento, eu crio uma associação de capoeira chamada Alma Negra. E dava aula no centro da cidade, e é exatamente aí que o vermelho entra na história, né? Essa academia do centro que eu entreguei a ele. E depois, o vermelho, nesse ínterim, foi exatamente que eu falei que o vermelho passou um tempo em Salvador, foi quando o Miguel veio para Manaus. E aí, depois disso, do Alma Negra, eu montei a Associação de Capoeira Malungo, não Malungos. E fiquei treinando. E o mestre Miguel, embora eu fosse da minha escola Malungo, fiquei treinando com ele e ele me deu, na época, de contramestre. E nessa brincadeira eu passei 22 anos de capoeira. Eu passei praticamente 22 anos dentro do Grupo Cativeiro. Me formei mestre, sou da primeira turma de mestre do Grupo Cativeiro.
o mestre Miguel me deu essa honra, né? E com o passar do tempo, foi exatamente quando o meu aluno Angelo Capacete foi para Jamaica e levou o Felipe Fofinho com ele, levou outros alunos para lá, montou um trabalho. Ele já tinha ido para a Coreia, né? Trabalhar com capoeira lá, e eu senti na época, praticamente em 2009, eu senti uma necessidade de regionalizar o trabalho. Viu? Por uma questão exatamente de Manaus estar fora desse eixo, né? Rio, São Paulo, Bahia, Nordeste, Sul e Sudeste. Mas a minha metodologia, ela continuou praticamente a que me levou para o Grupo Cativeiro. O que é que me levou para o Grupo Cativeiro? Exatamente porque ele tinha um discurso de negritude para levar a capoeira ao movimento negro. E eu exatamente passei para o Cativeiro, digo, é um grupo grande e que tem a mesma, pensa em termos políticos, a mesma coisa que eu penso. Então, vou me fortalecer e ajudar a fortalecer esse grupo. E aí, com o passar do tempo, como eu falei, precisava dar uma cara, uma identidade mais amazônica para aquilo. E criamos, então, Matumbé. Eu pedi para sair do Grupo Cativeiro, mantive as cores, mantive o lema, mas mudei o símbolo, que Matumbé significa berimbau em Tupi, Guarani, né? E coloquei como símbolo um berimbau e uma flecha, exatamente para tá aqui, ó. Aqui o arco do negro toca, o arco do índio lança, né? Erê é menino em Urubá e Curumim em Tupi-Guarani. E esse índiozinho é exatamente a ideia do lúdico da roda de capoeira, né? Da brincadeira, da criança que existe dentro da gente. E esse rosto aqui é a imagem do filho caçula de um aluno meu que eu gostava muito, Titanic, que infelizmente foi assassinado. E ele que fez esse esboço. Eu coloquei em homenagem a ele e também as crianças amazônicas, né? Então é isso, que é a escola. A estrela. Hã? A estrela tem a estrela. A estrela tem essa relação exatamente com os elementos, né? Isso é muito usado no candomblé, mas aqui pra gente tem uma significação de água, terra, fogo, ar, e esse pontinho aqui é a mandinga, né? Então esse trabalho, nós temos um curso, na verdade, que chama Historicidade e Prática de Capoeira Tradicional Baiana. Esse curso ele não é um estilo de capoeira, é um apanhado sobre a história da capoeira, e um estudo também sobre o que fundamenta a capoeira baiana, o formato que deu a capoeira baiana, que tem como representação mesmo, né? Então a ideia nesse curso é que o aluno faça esse passeio sobre os fundamentos da capoeira, que nós classificamos como fundamentos objetivos e fundamentos subjetivos, e conheça a base da capoeira Angola, a base da capoeira regional, com o intuito até de... Muita gente fica falando muito besteira, tem muito angoleiro que fala besteira em relação à regional, e tem muito cara de regional que fala besteira em relação à Angola. Na verdade, são filhos da mesma matriz, né? E que tem mais semelhanças do que dessemelhanças, né? O próprio mestre Pastinha declara em viva voz, né, que a academia
a capoeira do seu Bimba é igual a nossa, só que é um pouco mais rápido, né? Então quem sou eu para dizer se o cara da Angola disse lá, o Papa da Angola disse isso, quem sou eu para dizer, né? E negar isso daí. E eu tenho minhas referências nesse estudo, né? Minha referência na questão da regional, o mestre Nenel, lá, do qual eu acompanho desde a fundação Mestre Bimba, da Filhos de Bimba, temos um bom relacionamento. E na parte de Angola, claro, né, João Grande, João Pequeno, e o mestre Augusto Januário, aluno do discípulo mestre Curió, que é o nosso pessoa que nos orienta na capoeira Angola, se relaciona muito, abriu as portas também da capoeira Angola para que a gente pudesse transitar, né? Claro. Nada como um bom guia, para você ficar batendo com o nariz na porta, né? Então é isso, a ideia nossa é essa. Agora, o tempo médio do curso é de 5 anos. Agora isso muito depende, você sabe que depende do aluno. Você pode passar 10 tudo. Mas quando a gente diz assim, a conclusão desse curso, aí a pessoa se torna um capoeirista. O que ele vai fazer com esse conhecimento? Eu espero que ele escolha o que ele quer fazer. De fato, ter uma consciência, não fique feito um maluco pulando de galho em galho, ou falando abobrinha por aí, divulgando coisas que não vão contribuir para, como vamos dizer, um esclarecimento da capoeira, do que é a capoeira baiana, né? Que é essa que se espalhou pelo mundo e é a nossa cultura, né, capoeirística. Claro. É a base de tudo isso. Então a ideia é essa do curso. E aí a pessoa vai escolher o que é que eu quero fazer. Se quiser seguir o caminho da Angola, já tem todas as ferramentas, as chaves para se aprofundar naquele estudo. Se quiser ir para a regional, vai. Se quiser só, sou capoeira, aí já é problema dele. Também se quiser ir para a contemporânea, não tem nada a ver com isso, é o livre-arbítrio, né? Certo, mestre. É isso. Mestre, uma mensagem agora para os capoeiristas, para a gente finalizar aqui essa entrevista. Rapaz, eu vejo assim, as pessoas falam muito em evolução da capoeira. Eu sou biólogo de profissão, a palavra, o evolucionismo, ele se desenvolve na mesma época, no século XIX, vem junto com o marxismo, a teoria marxista vem junto com a teoria anarquista, aí veio o evolucionismo, e o evolucionismo evolução significa transformação, né? E você pode, essa transformação, na biologia, que cunha essa teoria, né, Charles Darwin, essa transformação, ela pode ser útil para aquele momento, para o meio ambiente, ou não. Ela pode ter uma positividade para a sobrevivência da espécie, ou uma negatividade. Aplicando esse conceito, as pessoas usam o conceito de evolução como fosse uma coisa que fosse para frente, só positiva. Não, ela pode ser negativa. Então é isso que às vezes as pessoas fazem. Acham, muita gente, a capoeira já está inventada. O que pode ter são adaptações, como é o caso que acontece da espécie, né, que façam ela sobreviver a determinados nichos. E aí sim, a tradição pode ser alterada, coisa mais natural, nada fica congelado no tempo. A cultura popular, se ela congela, no mínimo ela vai ficar folclorizada e a tendência é acabar. Um bom exemplo disso é o jongo, né? O seu Darcy não tinha ninguém mais para dar continuidade do jongo do jeito que ele tinha aprendido. Ele colocou palma, colocou violão, mas a essência da dança do jongo continuou. Então a sua palavra para essa comunidade da capoeira é isso, é entender essa transformação, essa... Agora, o
que não pode ser mudado é o fundamento. O que é um dos fundamentos da capoeira? Vamos dizer, os fundamentos subjetivos, o tribalismo, a oralidade, a religiosidade, né? A própria questão da circularidade, o conceito de circularidade, sem entender que uma roda de capoeira é uma representação negra, né? Portal que se abre no tempo para que a África retorne para ali. Os fundamentos objetivos seriam aquilo que compõe um ritual, né? Só isso. Eu te agradeço. Antes também gostaria de lembrar que esse tipo de trabalho, ele também engendra a recuperação da memória, né? E essa memória que é recuperada, ela se mostra extremamente pós-moderna, pós-globalização, porque ela é um humanismo, é uma filosofia humanista. Enquanto houver essa desigualdade, a capoeira vai estar sendo uma luta, uma atividade antissistema. E é aí que nós trabalhamos com a pesquisa. E assim, eu vejo o Museu da Capoeira em Portugal como uma das fontes muito importantes nessa ligação da recuperação da memória, da relação ultramarina que existia. O triângulo, né? O tal triângulo, né? Isso. Portugal, África, Brasil, esse triângulo. Entendeu? Essa relação da influência do negro na cultura portuguesa, desse amálgama também que teve, né? Da influência, que é também negada, invisibilizada, do qual o Museu da Capoeira, que você toma conta, está recuperando memórias disso daí e, melhor ainda, deixando pistas, abrindo caminhos, indicando para que se faça uma pesquisa mais profunda. Nesse ponto, esse meu depoimento, eu quero deixar claro a importância dessa sua iniciativa, e fico até agradecido já a nossa troca de ter um acervo que foi estimulado, né, que meu grande amigo e mestre também, né, que foi o Fred Abreu, praticamente me influenciou a expandir um pouquinho o que eu tinha de coisa, né, descorrompeu um monte de coisa dele. E aí o nome do meu acervo é Terno Iás. Beleza. Em homenagem ao Fred, que era o apelido dele na capoeira. Beleza, mestre. Muito obrigado. Vamos finalizar aí. Valeu, mestre. Axé. Esgotando a memória. Exato. Valeu. Valeu.